Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, espero que vocês estejam todos bem. Estamos aqui de volta para mais uma aula deste trimestre, deste primeiro trimestre de 2025. E nós hoje estaremos passando para os irmãos a aula de número 11, que fala que a salvação não é obra humana. E de fato, meus amados, a salvação não é obra humana. Eu acredito que muitos saibam disso, todos nós saibamos disso, que isso é uma obra de Deus, mas existem muitas dúvidas de como, porquê, de que forma, o que aconteceu, o que acontece, de que maneira é. Eu acredito que hoje a gente consiga trazer esclarecimentos a respeito de muitas dessas coisas. Quem somos realmente na ordem do dia, não é verdade? Então nós aprenderemos muito sobre essas coisas, meus amados. Mas vamos lá. Muitas pessoas hoje, meus amados, elas buscam com as suas próprias obras de caridade, com aquilo que elas fazem e dizem que são coisas boas, né? Obras de bondade. Elas pensam que se elas fizerem essas obras, eles se fazem dignos do perdão e da salvação divina. Então não acha, eu estou muito mais próximo de Deus do que esse, eu estou muito mais próximo de Deus do que aquele, olha, aquele lá é santo, ele está mais próximo de Deus do que eu. E na verdade isso não existe, meus irmãos. Por obras nossas, isso não existe, meus amados. Mas nesta aula de hoje, nós aprenderemos que a salvação, ela não vem pelas obras de justiça praticadas por quem quer que seja. Entendam isso. Não importa se é o pastor, se é o bispo, o apóstolo, não importa. Se é você, um simples e mero mortal como eu ou como qualquer outra pessoa, isso não importa. Ok? A salvação, ela é e vem sim, tão somente pela graça soberana de Deus e pelo mérito exclusivo, meus amados, de Jesus Cristo. Então não é por mérito humano, nós somos pecadores. Ela vem através, meus irmãos, da fé nele, da fé em Jesus, que é o nosso único, entendam, Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Nós precisamos entender isso. Certo é, meus irmãos, que a fé em Cristo, ela vai te levar ao amor, vai te levar à bondade, vai te levar à benignidade, à comunhão. E assim, com certeza, nós iremos fazer as obras necessárias também para diminuir as dores dos necessitados. Então, a nossa fé nos levará a isso consequentemente, ok? Porque, afinal de contas, como diz a própria palavra de Deus, lá em Tiago 2,17, né? A nossa fé, se não tiver obras, meus amados, ela é morta em si mesma. Então, se você tem fé em Deus, isso prepara, transforma, muda o seu coração. E assim você vai começar a fazer obras, a praticar coisas boas, conforme nós falamos, a bondade, a benignidade, a comunhão, o amor. É desta maneira. Ok? Então, já fiquem com esse entendimento na cabeça de vocês. Mas vamos lá, vamos esclarecendo cada vez mais, vão subindo um pouco mais no degrau do conhecimento sobre estas coisas, né? Se nós vermos, meus amados, o capítulo 2 de Tiago, capítulo 2 de Tiago, vejam bem, tá? Nós estamos fugindo, inclusive, do texto aqui, que está designado para nós hoje. É uma aula maravilhosa sobre isso, sobre a fé, sobre a maneira da salvação. Então leiam, né? Então leiam, é muito bom vocês lerem esse assunto e aprenderem um pouco mais sobre isso, né? Mas se nós fôssemos explanar a respeito disso, seria assunto para mais uma aula como as que nós já costumamos fazer aqui, sem dúvida nenhuma. Meus irmãos, quando se estuda a salvação, a teologia nomina isso de soteriologia, do grego soteria, que seria salvação, e logos, que é estudo. E isso quer dizer o quê? Livramento do poder da maldição do pecado. Olha que maravilha. Então nós vamos estudar a soteriologia. Isso quer dizer o quê? Que nós estaremos aprendendo
como ocorre o livramento do poder da maldição do pecado. Ou seja, é a restituição da comunhão com Deus. Ok? E este, meus irmãos, é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito exclusivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam disso, meus amados. Não é por mérito de obras humanas, não interessa quem você é, se você é pastor, bispo, apóstolo, se você é um coitado, se você é um coitado no bom sentido, é claro, um coitado, como eu digo, menor dos seres humanos, nesse sentido, coitado para algumas pessoas, né? Então, dessa maneira, alguns seres humanos, eles pensam que poderiam fazer alguma coisa para se salvar, mas isso não existe no contexto da historicidade bíblica, meus amados. O texto sugerido para hoje, para nós estudarmos hoje, está aqui em Efésios 2, de 1 a 10. Esse é um texto muito interessante. Não vou ler o texto, porque nós falaremos sobre ele durante a nossa aula de hoje. E vamos começar já, mas eu vou começar meio do meio para lá, né? Então vamos começar aqui no versículo 9, quase no finzinho aqui, onde diz assim, né, que essa nossa salvação, ela não vem por obras para que ninguém se glorie. Olha que maravilha. Então não é por obras, nós não podemos fazer nada com relação a obras para sermos salvos, para que ninguém se glorie, ou ninguém fique depois daquela disputa, eu sou mais santo do que esse, eu sou mais santo do que aquilo, eu fiz mais, eu fiz menos. Isso é coisa de homem, isso é coisa do ego humano, e não da relação com Deus, meus amados. Amados, Paulo ele começa esta carta falando sobre os planos do Senhor, que culmina, meus irmãos, com a supremacia de Cristo. Isso nós vemos lá em Efésios. Eu falei que começa a carta. Então é em Efésios, mas é lá no capítulo 1, no seu versículo 10. E aí, a partir dali, meus amados, ele passa a explicar os propósitos de Deus a partir da salvação humana. Ali ele fala sobre o pecado adâmico, também sobre os nossos pecados, conforme está lá em Colossenses 2,13. Ele alerta que estes podem nos levar a uma segunda morte, conforme nós podemos ler em Apocalipse 20, de 6 a 9. Eu não leio todos os textos, meus amados, para que a nossa aula seja mais sintetizada. Mas vocês leiam em casa esses textos, que isso com certeza vai trazer muito esclarecimento para vocês, ok? É esta, meus amados, esta é a razão de nós dependermos completamente de Cristo. Não há o que nós possamos fazer. O único, meus irmãos, que pode nos dar através de uma nova vida, um novo nascimento, a vitória sobre a morte. É desta maneira. Nos versículos, no versículo, né? Não é nos versículos, mas no versículo 8, meus amados, fica muito claro que nenhum esforço humano tem valor ou capacidade de salvação pessoal. Basta nós lermos o texto para isto, né? Basta nós lermos o texto que está sugerido para hoje. Efésios 2, de 1 a 10. Só que nós temos muitos mais. Só que eu não vou agregar, senão a aula vai ficar muito longa. Nós temos muito mais textos relacionados a essas coisas. Mas vamos nos ater a isso. Esse texto já nos traz um assunto absurdamente complexo, e que a gente pode agregar muita coisa para o conhecimento dos irmãos, né? Então é isso. Se nós, meus amados, mantivermos em nós a continuação do cometimento de pecados, meus amados, isso vai com certeza nos levar à morte. Apocalipse 20, versículo 6 a 14, fala desta maneira conosco. Esta é a razão de que nós dependermos, né, exclusivamente e completamente de Cristo. Nós, como pecadores, nós não podemos fazer nada. O único que pode nos dar, através de uma nova vida, através de um novo nascimento, a vitória sobre a morte, é Cristo. É Cristo, como eu falei para os irmãos.
nenhum esforço humano tem valor ou capacidade para a nossa salvação. Ok? Porque como poderia, eu fico às vezes imaginando, como poderia um pecador ser sacrifício pelo pecado de outro pecador? Não cabe isso. Não cabe, meus amados. Portanto, a única forma de acesso à justificação divina e, portanto, ao perdão de Deus e à salvação eterna, é claro, consequentemente, é a sincera fé em Jesus Cristo, conforme nós vemos lá em Romanos 3, de 21 a 31. Vocês veem os textos, não cabe a nós lermos aqui, senão a aula ficaria muito extensa, ok? Mas vamos lá, vamos iniciar a nossa aula de hoje com o mesmo que eu terminei a nossa aula passada. Vocês se lembram? Né? Lá na aula passada eu usei um texto para vocês, João 8:11, não sei se vocês se lembram, onde ela disse para Jesus, né? Nenhum homem, Senhor. E Jesus disse a ela, nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Vocês se lembram da mulher que adulterou, estava ali para ser apedrejada, e foram ali até com um tom de desafio para o Senhor, o que nós devemos fazer? Apedrejamos ou não? E aí Jesus, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eles abaixaram a cabeça e foram embora, porque todos somos pecadores. Eles tiveram que reconhecer, porque ali Jesus estava pronto para qualquer um que atirasse a primeira pedra, ele apontar e falar o pecado da pessoa. Eu não tenho dúvida disso, não está na Bíblia, mas eu não tenho dúvida disso. Eles temeram porque eles viram que Jesus de fato é Deus e ele tinha o conhecimento de todas as coisas, ele sabia de tudo, meus amados. Né? E assim, eles deixaram ali de insuflar o apedrejamento somente quando eles foram confrontados por Jesus, quanto aos pecados deles mesmos, né? Os pecados que eles mesmos já haviam cometidos. Jesus, meus amados, ele nunca pecou, não se esqueça disso. Ele nasceu em santidade, que foi através da ação do Espírito Santo. E, meus amados, naquele momento ali, Jesus tomou os pecados dela, né? E a perdoou, dizendo, vá e não peques mais. Viram aquele aglomerado de pessoas ali condenando? Se nós, meus amados, nos julgássemos pecadores mesmo que nós somos, nós mesmos não seríamos julgados. Nós nos acharíamos os mais perfeitos, os mais santos. Vocês veem, hoje é o convívio mundial, o convívio pessoal com as pessoas. As pessoas, a gente vê tanta coisa errada nelas, mas elas se acham perfeitas. Porque se não se achassem, mudariam. Eu me acho perfeito, porque se eu não me achasse, eu mudaria. Só que vocês com certeza conseguem enxergar defeitos em mim. Não digo defeitos com relação à aula, todos nós somos falhos. Não erro no sentido de trazer o que a Bíblia ensina, porque aqui nós só falamos o que a Bíblia ensina. Mas nós erramos palavras, nós às vezes não falamos como deveria, erramos a contextualização de algo, erramos alguns pontos que nós deveríamos passar de uma forma e pela nossa imperfeição passamos de outras formas. Então é nisso que eu quero dizer para os irmãos. Mas, meus irmãos, quando nós aceitamos Jesus e quando nós nos batizamos, nós temos os nossos pecados perdoados instantaneamente. Vocês sabem disso, eu já dei esse tipo de aula para vocês, vocês já aprenderam nas aulas passadas. E a partir daquele momento nós precisamos prosseguir, continuar na santificação. Nós precisamos buscar levar uma vida sem pecado. É como nós falamos na aula passada, o pecado ele virá e ele ocorrerá por uma escolha e risco nosso. Nós demos essa aula para os irmãos. Na aula passada nós aprendemos isso. Jesus veio, ele nos perdoou de todos os nossos pecados. O nosso pecado adâmico, nós não teremos ele em nós quando nós formos para a glória com Jesus. Mas enquanto isso, ele está aqui. E é ele que vai nos levar a pecar, meus amados. Só que
nós podemos, por uma opção nossa, por um livre-arbítrio, pela escolha que Deus nos deu, pelos entendimentos que nós teremos das Escrituras Sagradas, nós poderemos não pecar. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que nós temos que levar uma vida sem pecado. Sem pecado, meus amados. A escolha e o risco pelo cometimento de pecados é nossa. É nossa. Nós sabemos, eu acabei de falar para os irmãos, repito para que fique gravado na mente de vocês. Nós temos a tendência adâmica para o pecado intrínseca em nós. E nós devemos fugir dessa tendência. Nós podemos evitá-la. Nós temos o dito livre-arbítrio ou a livre escolha, como vocês preferirem. Que fique claro, meus irmãos, que como diz lá em Efésios 2, 8 e 9, diz que pela graça nós somos salvos, que é por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É dessa maneira que fala. Tito também deixa claro que não é pelas obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a misericórdia divina, e apenas isso é pela misericórdia e graça divina. Ele nos salvou pela lavagem e regeneração, ou seja, é através da renovação do Espírito Santo, que abundantemente, meus amados, ele derramou sobre nós. O Espírito Santo, ele está sobre nós, ok? Por intermédio e através de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Isso tá em Tito 3, versículos 5 e 6. Isso, Tito 3, versículos 5 e 6. Mas vamos lá. Como nós já falamos, meus amados, na aula passada, o apóstolo Paulo, ele apresentou a corrupção geral do gênero humano. Está lá no capítulo 1 de Romanos, nós falamos sobre isso, de 18 a 32, está no capítulo 2 também, no capítulo 3 tem um pouquinho ali, no capítulo 2 nós inclusive comentamos que ele foi meio discreto no início, mas depois ele veio firme nesse sentido. E isso também está e faz parte do que ele nos traz aqui, no texto de Efésios 2, de 1 a 10. Ou seja, esse é o nosso texto de hoje. Então tudo está ligado, por isso que eu estou repetindo algumas coisas da aula passada. Romanos capítulo 1, versículo 18, nós falamos na semana passada. Capítulo 2, capítulo 3, então já está tudo intrínseco aqui. Nós vemos, meus amados, com esses textos, inclusive esse que nós estamos vendo agora de Efésios, o estado de miséria espiritual do povo, inclusive lá de Efésios. Ok? De Efésios não, de Éfeso, né? Na verdade, meus amados, eu posso dizer assim, o estado de miséria de todos os seres humanos. Paulo, ele afirma que Jesus lhes deu vida quando eles estavam mortos em transgressão e pecados. Como é que pessoas mortas em transgressão e pecados podem querer se justificar? Não tem, não é verdade? Não tem. Qualquer pessoa com bom senso percebe essas coisas. Ele mostra que o ser humano, ele anda segundo o curso deste mundo. O ser humano anda segundo o curso deste mundo. Isso em grego é kataton aiona toukosmou. É isso. E isso, meus amados, fica muito claro no capítulo 6 de Efésios, no versículo 12. Porque ele traz e apresenta dessa maneira, porque nós lutamos contra a carne e o sangue. Tá ok? Nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, ou seja, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Meus amados, eu gostaria de deixar claro com vocês aqui que quando eu cometo algum erro, que eu falo alguma coisa errada aqui, não faço edição, tá ok? Não tem edição. Aqui a nossa aula ela é contínua, então se eu errar, eu tenho que me corrigir aqui mesmo, porque eu não faço edição. Eu não tenho essa tecnologia toda aqui comigo. Eu
tento de uma maneira equilibrada levar tudo a vocês conforme a gente recebe de Deus, do Espírito Santo, através dos estudos que nós fazemos. Amém? Então, meus amados, esse texto, Principados, ele vem através da palavra arcai, que é do grego também. Então, principados é arcai, e quando nós falamos de potestades, é exousiai, que aparece ali no Novo Testamento 10 vezes. E a ideia destes termos, meus irmãos, quando nós falamos arcai, significa primazia de poder. Primazia de poder. E quando nós falamos exousiai, seria liberdade para agir. Então, agir com a primazia de poder. Paulo, ele emprega estes termos tanto para os anjos, entendam bem isso. Nós podemos ouvir ele falando sobre potestades, principados, tanto quando ele se refere a anjos, quanto como se refere também a demônios. Podemos ver ele falando isso também quando ele se refere a governadores aqui desta terra, a pessoas que têm o poder aqui nesta terra. Então, entendam bem essas coisas, meus amados. Nós vemos isso lá em 1 Coríntios 15, 24, nós vemos isso também em Colossenses 2,15, fica muito claro. E a gente vê ali que ele se refere a governos tanto terrestres como espirituais, como eu acabei de dizer para os irmãos. Já no versículo 2 do texto estudado hoje, meus amados, fica claro que ele se refere ali ao estado espiritual do mundo, ao estado espiritual perdido. Ou seja, ele mostra que os pecadores são guiados pelo espírito das trevas, ou seja, são filhos da desobediência. Ok? Deu para vocês entender em que sentido ele usa as palavras? O contexto vai nos dizer o que ela significa. Trata-se ali, meus amados, do Deus desse sistema mundano com o qual nós convivemos, ou seja, Aion, ou seja, deste século, ou seja, é o próprio Satanás. Não precisamos nem ficar nos alongando e tentando achar outras palavras, né? Nós já estudamos, meus amados, com certeza, a inclinação da carne, meus irmãos. Ela com certeza nos levará a desejos ilícitos. E assim, nós somos, de fato, ainda hoje, filhos da ira. No versículo 3, deixei isso muito claro. Filhos da ira. Toda a perícope de Efésios 2, de 1 a 10, traz o pensamento soteriológico de que a salvação só poderá vir pela graça de Deus, pois nós não temos como fazer nada a respeito. É Ele nos dando de graça a sua graça, meus irmãos. Não é por qualquer coisa que nós possamos fazer. Nós entendemos também que o ser humano, meus irmãos, ele é impossibilitado de angariar, vamos dizer assim, a vida eterna por seus próprios méritos. Não existe hipótese. Tanto a perícope como o contexto escriturístico leva a esta visão. Isso tem que ficar bem claro na mente de vocês. Nós não somos e não podemos fazer nada. O que nós precisamos entender é que pela misericórdia, ok, humana, nós somos incapazes, porque nós não temos misericórdia. Nós temos em nós simplesmente miséria, meus amados. É o que nós temos dentro de nós. E não fica triste porque eu estou falando isso para você, porque nós que estamos aqui sendo salvos e restaurados por Cristo, nós estamos sendo mudados, nós estamos sendo transformados e nós venceremos com certeza. Quando eu me refiro a essa miséria humana, eu estou dizendo a tudo aquilo a que nós estamos subjugados aqui com os pés sobre esta terra. Então, meus amados, nós, entendam, somos incapazes até mesmo de desejar a salvação por nós mesmos. Isso vem de Deus, isso vem através do Espírito Santo. Nós não conseguiríamos sequer sentir a necessidade de Deus, meus irmãos. Senão, é claro, pela intervenção direta de Deus por meio do Espírito Santo. E é por isso que nós devemos levar o Evangelho
meus irmãos, a todas as nações e apresentar o Cristo, nosso Senhor, porque desta maneira as pessoas conhecerão, nós somos este instrumento de Deus, como filhos de Deus que agora somos, para levar esse evangelho para as outras pessoas. Ok? É claro que Deus pode agir como Ele quiser, com ou sem nós, né? Ele pode trazer um despertamento sem a nossa participação, isso é muito claro, mas esta missão nos foi confiada. Nós precisamos fazer isso. Vejam, meus queridos, que mesmo assim, mesmo nós apresentando, falando de Cristo, dando o nosso testemunho, as pessoas resistem. Muitas delas, nós podemos até dizer, meus irmãos, que vão a uma igreja apenas para buscar ali um conforto ou um convívio social. Ok? Mas isto somente até o momento que o Espírito Santo toque nela e desperte ela para o Cristo. E Ele fará assim, meus amados. Fez comigo, fez com vocês. No momento certo, no momento oportuno, o Espírito Santo vai nos direcionar no sentido de estarmos verdadeiramente regidos pela palavra de Deus e entregues a Ele. Amados, é impossível alguém chegar a Deus por seu próprio esforço. Já repeti isso umas 5 ou 6 vezes para os irmãos. Não estou sendo repetitivo, eu quero que isso fique firmado na mente de vocês. Nós somos norteados pela carne. Agora, se você está buscando, ou se você já está nos caminhos do Senhor, não tenha dúvidas, meus amados, de que é pela ação do Espírito Santo que isto vai acontecer, porque você já está sendo alcançado pela graça de Cristo. Você foi chamado por alguém para ir numa igreja, e você foi lá, ouviu a palavra, e aquela palavra mexeu com o seu coração, você já está ali sendo alcançado pela graça de Cristo. E aí você vai buscar, vai se empenhar, você vai aceitar. Nós vamos chegar nisso durante a nossa exposição de hoje, já está pertinho aqui de chegarmos nisso. Então é desta maneira, meus amados, é desta maneira. Então, nós seremos alcançados pela graça de Cristo, e assim nós teremos vida juntamente com Cristo, porque pela graça é que nós somos salvos. Isso está lá no versículo, né? No versículo 4 e 5. Perfeito, é isso mesmo. Isso está lá no versículo 4 e 5. Isto, meus irmãos, elimina qualquer pensamento pelagiano ou semi-pelagiano. Nós aprendemos sobre isso na aula passada. Se você perdeu, volta lá e vai aprender o que é o pelagianismo e o que é o semi-pelagianismo. Então, meus amados, isso elimina qualquer pensamento desta forma. Ou seja, por mais que nós queiramos, nós não conseguiremos de forma alguma ter uma relação humana em prol da nossa salvação. É dessa maneira. Não há como completar, vamos dizer assim, não há como completar e não há também como complementar a obra de Cristo, porque o termo graça significa literalmente favor imerecido. Agora, nós precisamos deixar claro aqui que, embora não há uma ação ou atitude, enfim, nada que nós possamos fazer, nós temos que mencionar aqui que quando o texto no versículo 8 diz, pela graça sois salvos, eu vou ler aqui para não ficar, no versículo 8 diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aqui está mencionando que a salvação é dom de Deus, ela não vem de nós, ok? E nós precisamos entender aqui que a fé também é um dom de Deus, só que não está ligado a esse texto, ok? Então é isso que nós temos que deixar bem claro para vocês. Isso fica muito claro quando nós fugimos um pouco da Escritura Sagrada, fazemos a exegese do texto e a gente pesquisa também fora. Nós fizemos uma pesquisa fora junto com as instruções da revista da Escola Bíblica Dominical,
que é esta daqui que nós estamos estudando esta semana, e aí surge para nós, né? Surge para nós o que afirmou o erudito A.T. Robertson. Ou seja, ele diz que a graça é um favor imerecido, é a parte de Deus. E a fé, meus amados, que é dom de Deus, pede a nossa relação de esperança. Amém? A nossa relação de esperança com tudo isso. Assim como dizia também Norman Glaser, a fé é o meio e a salvação é o fim. Não sei se eu me fiz entender para os irmãos, eu espero que sim. Se precisarem depois de esclarecimentos, é só pedir. Então, a graça de Deus é um dom de Deus para nós. É isso, vem de Deus. Agora, a nossa fé é um dom de Deus também para nós. Mas é a nossa fé que nos faz nos colocarmos ali aos pés de Jesus. E assim, meus amados, através dessa fé em Cristo, a graça dele é derramada sobre cada um de nós. É? Não, não é. Vem a graça de Deus para todo o ser humano, meu amado. Todo ser humano faz jus e recebe a graça de Deus. Ele quer a salvação de todos, ele não quer a salvação de um ou de outro. Falando nisso, eu vou acrescentar um evento aqui para os irmãos. No momento certo, eu vou acrescentar vou acrescentar um evento que faz a distinção sobre isso. Então, ele quer a salvação de todos, meus amados. Agora, como é que você vai ser salvo? Como é que você vai receber a graça de Deus se você não acredita? Se você não tem fé? Então é difícil. Então você tem que crer verdadeiramente em nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que ter fé. Não para que Ele derrame sobre você a sua graça, mas porque Ele já derramou a graça dele sobre você, sobre mim, sobre cada um de nós. Ok? Então entenda da maneira como eu expliquei. Se eu não expliquei direito, eu vou tentar melhorar um pouco aqui. A fé, meus amados, ela vem até mesmo antes da nossa regeneração. Porque é a nossa fé que vai nos levar à regeneração. E, consequentemente, a graça de Cristo e a salvação, que já estava posta por Ele a nós anteriormente. Só que nós não sabíamos disso até conhecê-lo, até aprender sobre Ele, até descobrir essa fé dentro do nosso coração. E assim nós estamos aqui, buscando cada vez mais entendimento, buscando cada vez mais aprender e estarmos com Ele no paraíso. João 3,16 fala sobre isso, Atos 16,31 também, Romanos 5,1 mencionamos bastante, Romanos 5,1 durante as nossas aulas passadas. Então, repetindo, meus amados, isto não vem por obras, ok? Porque senão teria ali um entendimento de que seria ali uma recompensa, e não é isso. Efésios 2,9 esclarece isso. O que precisa ficar claro aqui também, meus amados, é que este é um texto metafórico. Quando se fala ali sobre a morte não é uma morte literal. Este termo quer apresentar para nós a queda espiritual dos seres humanos. Ok? Entendam isso. Porque muitas vezes falou que ia morrer e não morreu. Lá em Gênesis, Deus falou que ia morrer, mas não morreu. Morreu sim, morreu espiritualmente. É um sentido metafórico, meus amados. Ok? Isso mostra que a humanidade caída, ela está separada de Deus. Isaías 59,2 nos fala claramente a respeito disso. Agora, isso não significa uma aniquilação espiritual total, uma destruição total. Aniquilação, não sobrou nada. Né? Porque como é que poderia uma humanidade morta espiritualmente reconhecer os atributos de Deus? Ok? Então nós estamos até deformados, mas não houve a aniquilação da parte espiritual do ser humano. Romanos 1, 19 e 20 diz assim, porque aquilo que Deus, aquilo que é de Deus, aquilo que é de Deus se pode conhecer é manifesto neles. Ou seja, é manifesto no ser humano. Deus o manifestou a eles, então nós temos condições de saber, da mesma maneira que ele se manifestou lá em Gênesis para Adão, depois que Adão havia se perdido. Amém? Deu para nós entendermos esse contexto? Isso está lá em Gênesis 3,10. Né? Aí ali em Gênesis 3,10 nós percebemos como lá no Éden, né, Adão ouviu mesmo em pecado, ou seja, morto espiritualmente,
como nós explicamos que é a palavra morto nesse contexto, a voz de Deus. Lá em Gênesis 3:10 fala isso. Dá uma lidinha lá, você com certeza vai aprender muito a respeito disso tudo. Nós, meus amados, também ouviremos a voz de Deus, embora a nossa imagem esteja desfigurada. Nós, meus irmãos, ainda somos a imagem de Deus. Gênesis 9:6, Tiago 3:9. São muitos textos que falam sobre essas coisas. Então a nossa imagem ainda está desfigurada. Nós não estamos destruídos totalmente, nós não fomos aniquilados espiritualmente. Ok? Então, o que nos resta é aceitar o convite do Espírito Santo para a salvação. Isso, meus amados, não é o mesmo que fazer qualquer esforço para poder angariar em Deus a vida eterna. É diferente. Não é capacidade humana. Você aceitar não é capacidade humana, é se submeter. É você entender que é necessário aquilo para você. Só isso. Deus, ele disponibiliza a salvação para quem quer e quem quiser ser salvo. Nós já falamos isso para os irmãos. Apocalipse 22:17. Agora entenda que a salvação ela é para todos, de salvos a indoutos. E a receita é a mesma para todos. É a fé, ou seja, a fé, a obediência, como nós já falamos nas outras aulas, né? Em Jesus Cristo, é claro. Atos 16:31, Tito 2:11 fala muito a respeito dessas coisas também. Ou seja, para todos os homens, o termo grego é pazin antropos, ou antropos. Esta é a vontade de Deus para todos nós. 1 Timóteo 2:4 diz que Jesus, né, ele quer que todos os homens se salvem. Deus, ele quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. E é para isso que nós estamos aqui estudando e aprendendo. Deus, meus irmãos, ele alimenta o desejo da sua infinita graça ficar ao alcance de todos os corações humanos. E embora Deus aspire, meus irmãos, este desejo, a sua onisciência, com certeza o faz saber que nem todos se apropriarão desta graça, ou seja, da graça de Cristo. 1 Pedro 1:2, Romanos 8:29 fala sobre essas coisas também. E como eu já falei no início, a salvação não é algo para o futuro. Não sei se foi no início, se foi nessa aula, se foi na aula passada, mas eu já orientei, já falei com os irmãos que a salvação ela não é algo para o futuro. João 5:24 trata disso. Nós a recebemos no momento em que aceitamos Jesus. Ou seja, é crer, é ter fé que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e confessá-lo publicamente. Isso afirma as Escrituras. Romanos, no seu capítulo 10, no versículo 9 e 10, fala sobre isso. Queridos, eu não posso aqui também me furtar de trazer para vocês um comentário que vai trazer um pouco mais de clareza. Só que há necessidade de um estudo à parte. Mas apenas aqui para conhecimento eu vou trazer para vocês a visão calvinista, como eu falei há pouco para vocês, para nós entendermos um pouco. Porque às vezes você ouve, não, se você está salvo, você está salvo para sempre. Se você está salvo, pode ficar tranquilo, você já está salvo. Esta é uma visão calvinista, é uma aula à parte muito grande. Existem debates aqui que até hoje não se encerrou. Então é muito grande esse debate, é muito conhecimento. Só que tanto um quanto o outro tem base bíblica. Então não se trata de uma heresia, ok? Tem base bíblica. Então vamos lá. A visão dos calvinistas ali quanto à salvação traz para eles ali 5 pilares de entendimento. Como nós também assembleanos temos 5 pilares também. Eles falam que sobre a depravação total, ou seja, toda a humanidade está debaixo da depravação. Eles falam sobre a eleição incondicional, aqui nós divergimos.
Eleição incondicional é assim: Deus te escolheu e acabou, você vai ser salvo. A partir daquele momento você não erra, você não pega, você não peca, você é um santo. Você está ali, você vai ser salvo. E se você não for salvo, se você errar e pecar, é porque você não era salvo. Você não era salvo. Ok? Então, eleição incondicional. Deus escolheu e acabou. Ele escolheu quem vai viver, escolheu quem vai morrer. Nós não concordamos com isso devido a todo o contexto bíblico. Ele fala sobre a expiação limitada. Essa expiação é limitada. É somente para aqueles que são salvos. Ele fala sobre aquela graça irresistível. Tipo assim, Deus te escolheu, você não consegue resistir. É você e acabou. Você vai estar lá, não se perde mais. É desse jeito. Se você se perder, é porque você não era salvo. Você estava ali se enganando, ok? E você era um perdido, não era salvo. E fala sobre a perseverança dos santos. Se você já foi eleito, que é a eleição incondicional, se você está ali vivendo essa graça irresistível, você vai perseverar. Você não vai cometer os erros. Se não perseverar, você não era salvo, estava ali se enganando. Imagina uma pessoa viver uma religião uns 40, 30, 50 anos da vida dela e depois, no final, ela simplesmente não ser chamada por Deus. É uma visão no nosso entendimento que não é a correta. Só que tem também base para isso. Eles têm base para isso. Ou seja, eles entendem que Deus escolheu quem seria salvo ou não. Esta é a doutrina da predestinação, onde a vontade humana é absolutamente zero. Ok? Zero, simplesmente isso, zero. Nós não optamos, nós não somos ninguém na ordem do dia. E os salvos, escolhidos por Deus e entregues ao Filho, jamais se perderão. Ok? Então eu apresentei isso para os irmãos apenas para conhecimento. Se alguém falar alguma coisa nesse sentido para vocês, essa é a visão calvinista, vocês já estão sabendo sobre essas coisas. Ok? Então é desta maneira. Mas voltando, o nosso entendimento, ou seja, nós somos arminianos. Nosso entendimento, ele tem a base das Assembleias de Deus. Então nós temos também 5 bases, como eles. Tá? Sobre essa dinâmica da salvação. Nós entendemos que é somente a fé, é através dela, somente através da Escritura, é somente através de Cristo, é somente através da graça, que é o nosso assunto de hoje, e é somente através da glória de Deus que nós seremos salvos. É desta maneira, porque nós, de fato, como eles pensam também, nós não somos nada. Nós não somos nada. E nós não podemos também, de fato, fazer nada. Só que nós podemos sim resistir àquilo que Deus nos apresenta, por causa do livre-arbítrio, por causa da livre escolha, meus amados. A nossa diferença com o calvinismo, ela está na graça. Eles alegam que ela é irresistível. Ela é irresistível. Entendem que Deus determina quem será salvo e pronto. Determina quem será salvo e ponto. Não se perde mais a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre, como nós já falamos. Nós já explicamos. Agora, já na nossa visão, né, uma visão arminiana, há sim a possibilidade de se resistir e não querer receber a graça divina. Vejam bem, eu vou trazer base para vocês. Tem muitos textos, mas eu vou apresentar para vocês aqui. Vamos falar sobre o texto de Apocalipse 22:17. Olha só. E o Espírito e a noiva, ou seja, a igreja, dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E aquele que quiser, que tome gratuitamente, meus amados, da água da vida. Entenderam, meus amados? É simples. Tito também, Tito 2, de 11 a 14. É extenso, mas eu acredito que eu consiga trazer ele aqui na minha mente para vocês. Diz assim: porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens,
ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, nós vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos redimir de toda a iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso e de boas obras. Eu acredito que isso deixa muito claro, meus amados. Se precisarem, depois me falem e a gente envia mais para os irmãos, para vocês entenderem por que nós podemos resistir. Porque o ser humano ainda tem dentro de si aquele pecado original e nós temos o direito. Deus não criou robôs, como eu falo sempre. Nós temos o direito de escolher, eu quero, eu não quero. Isso deixa muito clara a cooperação humana. Isso é cooperação. Isso não é você fazer nada para ser salvo, ok? É a cooperação humana. Não há uma ação, porque nós não podemos fazer nada. Há a necessidade, sim, da construção do caráter humano, ou seja, a isso nós damos o nome de sinergismo, ok? Que estabelece a cooperação da vontade humana com a graça divina. Cooperação. Nós não podemos fazer nada. Ah, esse homem é um homem de Deus. Ah, ele é um homem de Deus e eu não sou? Como é que é isso? Não, não é assim, meus amados. Ok? Então nós precisamos entender que a fé, ela é uma resposta. Ela é uma resposta para a graça divina que vem sobre nós. Entenda que o sinergismo é muito frequente na Escritura, ele é muito mencionado, mas não o confunda, não podemos confundir o sinergismo com o semipelagianismo, ok? Fique claro isso para os irmãos. Nós falamos sobre semipelagianismo na aula passada, não vou repetir. Dá um pulinho lá, dá uma olhadinha, aproveita e curte lá, que é muito bom. As curtidas lá levam isso a mais pessoas, e aqui nós falamos estritamente a Escritura Sagrada. Então é sobre isso que nós falamos aqui, e é isso que nós pregamos e ensinamos aos irmãos. Amém? Então entenda o quê? Entenda que sinergismo, ele é muito frequente na Escritura, como eu acabei de falar. Tá? Muito frequente na Escritura, mas não é semipelagianismo. Dá um pulinho lá e descubra essas coisas. Mas vamos lá. As soteriologias, meus amados, inadequadas sobre a salvação. Quais são os estudos ou supostos estudos que são inadequadas ao nosso entendimento sobre a salvação? Amados, as doutrinas que ensinam que a salvação vem por ações humanas existem, meus irmãos, existem desde o primeiro século. E estes são quem? Os galacionistas. Eu sei que vocês não ouviram esse texto, galacionistas, mas lá no começo, inclusive com os docentistas, vocês viram ali os judaizantes. Então os judaizantes ali na região ali da Galácia receberam esse nome, galacionistas. Está na revista esse nome, mas pode pesquisar, pode entrar onde vocês quiserem, vocês não vão achar. É difícil. O único entendimento que se traz é que esses galacionistas eram as pessoas que moravam, os judaizantes que moravam na região da Galácia, ok? E naquela época também nós tínhamos ali os judaizantes no capítulo 2, que na nossa aula de número 2, nós tínhamos também os gnósticos ali na nossa aula número 3. Esses ensinavam o quê? Que a salvação vem pelo conhecimento místico e não pela fé em Jesus Cristo. Olha que absurdo, conhecimento místico, não é verdade? Outra que é também antiga, mas que hoje em dia está aqui na atualidade, é o reencarnacionismo, né? Historicamente, meus amados, ele existe desde 2000 anos antes de Cristo. Desde 2000 anos antes de Cristo. Lá nos escritos lá dos hinduísmos, do hinduísmo que dizem, não dos, mas do hinduísmo, né? E na atualidade, meus irmãos, isso.
Na atualidade, meus irmãos, ele aparece também no kardecismo, que foi fundada por Hippolyte Léon Denisard Rivail. Lembra que eu falei esse nome para vocês? Que é o Allan Kardec. Né? Para eles, sem caridade não há salvação. É o espiritismo. Sem caridade não há salvação. Ou você se torna uma pessoa boa, né? E aí você reencarna novamente para melhorar de novo, para melhorar de novo. E é desse jeito. É difícil até de explicar um entendimento desse, mas não estou aqui criticando ninguém. A minha irmã é espírita, pessoas da minha família são espíritas, não estou criticando, mas eu oriento, eu converso, eu explico, eu ensino. E nós temos que viver e conviver com essas pessoas, mas levando sempre para ela o nosso entendimento. Ok? Se eles vão entender, se eles vão aceitar, se vão acatar, é diferente. É outra coisa. Mas nós não temos que desfazer famílias por causa dessas coisas. Não, nós temos que levar aquilo que nós conhecemos para eles. E para ficar muito mais claro isso para vocês, meus irmãos, quando se fala da encarnação de Cristo, tá? Quando se fala da encarnação de Cristo, como assim, como uma maneira de dizer que Deus se fez homem, conforme lá em João 1,14. Então, quando nós falamos isso, Deus ele se fez homem. Então, foi uma encarnação, não foi uma reencarnação. Uma reencarnação é muito diferente. Reencarnação significa voltar na carne, ou seja, para corrigir pecados. E Jesus ele não tinha pecados. Os seus adeptos, meus amados, eles entendem que na morte física a alma não entra no seu estágio final, mas ela volta ao ciclo do do renascimento. Essa é a palavra, ou seja, ele vai evoluindo ou regredindo. Isso é chamado de karma, ou ato por eles. Né? Vai regredindo ou evoluindo, e assim ele cresce de posto, ou diminui de posto, dessa maneira. Outros também acreditam que a alma pode migrar. Não estou rindo da situação, estou rindo para mim achar aqui a palavra, a alma do ser humano, ela pode migrar para seres inferiores. Vamos dizer assim, animais, até mesmo insetos. Achei a palavra insetos. Quem são essas pessoas que creem dessa maneira? Os Hare Krishnas. Na atualidade são eles. Né? No hinduísmo, meus amados, esta doutrina deles aí, ela é chamada de sânscrito. Ou seja, isso vem da língua dos Vedas. Eu acho que já falei para vocês através de Sansara. Ou seja, são passagens por estágios sucessivos. É complicado, mas nós precisamos falar aqui. Ou seja, eles vagueiam de uma maneira interminável. É a vagueação da alma contínua. E isto é defendido por quase todas as variações do hinduísmo, meus irmãos. Na antiguidade, também lá na Grécia, lá em Roma, era defendido por pessoas influentes, inclusive, como Pitágoras, Sêneca. Esses defendiam ali a imortalidade da alma. Nós também cremos nessa imortalidade da alma, porém, eles acrescentam a essas invenções, esse tipo de coisas que não está em lugar nenhum. Ou seja, eles buscam a perfeição através de um progresso evolutivo humano. É o ser humano agindo por ele mesmo, através da ação de Deus. Deus faz com que isso aconteça no ser humano. É difícil entender isso. Né? Allan Kardec, meus amados, ele escreveu que esta doutrina admite para o homem existências sucessivas. Para quê? Para o seu aprimoramento na ideia de justiça de Deus que eles têm. É dessa maneira. E eles entendem que isso pode, de fato, melhorar a condição moral interior do ser humano. E assim, fundamentar a nossa esperança, ou seja, de resgatarmos o nosso erro através de novas provas. E finaliza que assim os espíritos eles vão nos ensinar. É difícil, meus amados. Tenho que passar isso para vocês, mas é muito difícil. Isso não tem base bíblica nenhuma. É uma oposição à fé
cristã, apresentam uma salvação pelo esforço humano, usada também pelos muçulmanos, pelos mórmons, pelos testemunhas de Jeová, e como nós já dissemos, meus amados, vários ramos do espiritismo, ou seja, é a doutrina da oportunidade dos grupos heterodoxos. Mas vamos lá. Finalizando, meus irmãos, a Escritura Sagrada ensina que a morte é um caminho sem retorno, esclarecendo tudo isso que nós falamos agora. E que a nós cabe morrer apenas uma vez. 2 Samuel 2, 22, Salmo 78, 39, Hebreus 9, 27. A nós cabe morrer apenas uma vez. Hoje as pessoas estão falando, mas e Lázaro? Ele vai morrer duas. E o Joaquim, e o Pedro, e o Paulo? Vai morrer duas. Meus amados, não engessem Deus. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele age da maneira como ele quer. Nós não podemos engessar Deus. Ok? Deuteronômio 29, 29. Há coisas que a nós não nos cabe saber. É desta maneira, meus amados. É dessa maneira. Infelizmente, é assim. É dessa maneira. Não podemos permitir que essas coisas mexam com a nossa cabeça. Com estes textos que nós falamos, meus amados, 2 Samuel 2, 22, Salmo 78, 39, Hebreus 9, no versículo 27, fica muito claro que esta doutrina deles, ela é antibíblica. Jesus morreu pelos nossos pecados e ele é nosso único e suficiente Salvador. Simples, assim, simples, é dessa maneira. Ele mesmo, o Jesus Cristo, há de julgar o mundo, tanto vivos como mortos. Atos 17, 31 traz dessa maneira, 2 Timóteo 4, 1. Amados, com esta aula de hoje, meus queridos, com esta aula de hoje, eu espero que vocês tenham entendido que nossos esforços em seguir Jesus, bem como em guardar seus ensinos e mandamentos, são extremamente necessários. Falei letra por letra. Repito, os nossos esforços em seguir a Jesus e guardar os seus ensinamentos e mandamentos são extremamente necessários para nós como homens. Porém, tudo isso não é suficiente para nos qualificar para o perdão e para a salvação. Por quê? Porque nós somos pecadores. Nós estamos aqui em santificação. Nós seremos totalmente restaurados apenas na presença de Jesus Cristo, lá nos céus, como nós cremos. Entenda que é somente através dos méritos da misericórdia e da graça de Jesus Cristo que nós somos qualificados para a salvação. Esta doutrina de Cristo nos ajuda a entender que por meio da sua graça, nós podemos, sim, aprender o Evangelho, receber as suas ordenanças e prosseguir em santificação até aquele momento. Nós devemos prosseguir neste caminho e sermos assim conduzidos à vida eterna. E assim, pelo seu sacrifício na cruz, nós seremos restaurados através da fé que nós temos nele, meus amados. É dessa forma. A próxima aula nossa, nós falaremos sobre a igreja tem uma natureza organizacional, uma aula muito boa também. Espero que vocês estejam conosco aqui. Não percam essas aulas, estão muito boas. Que vocês tenham uma semana abençoada, sempre na presença de Jesus, é o que eu desejo de todo o meu coração para cada um de vocês. Amém? Deus abençoe.